Vocês sabem do que eu vou falar? Eu vou falar sobre Os Contos das Mil e Uma Noites. É uma história fantástica que fala muito sobre o poder da inteligência, o poder das histórias, em uma época em que não tínhamos tecnologia. Então, todos os relacionamentos eram baseados em contação de histórias, conversas. Então, venha navegar comigo neste aprendizado maravilhoso sobre uma mulher que, através de sua inteligência e sua capacidade de contar histórias, ela conseguiu salvar a sua vida. Eu te convido agora a conhecer melhor de onde saiu as histórias, as viagens de Simba, Ali Babá e os 40 ladrões, o gênio da lâmpada maravilhosa e Aladim. Vamos viajar comigo? Era uma vez, na antiga Pérsia, um rei chamado Shahryar. Um dia, ele descobriu que estava sendo traído pela mulher com um escravo. Aí, enlouquecido de raiva, ele resolveu se vingar. E não apenas da mulher que ele resolveu se vingar. Ele resolveu se vingar de todas as mulheres do mundo. Assim, todas as noites, ele se casava com uma donzela diferente. E então, na noite de núpcias, depois de consumar o casamento, ele mandava matá-la. O tempo foi passando e aos poucos foi começando a faltar moças solteiras naquele reino. Até que chegou a vez do vizir real, um dos ministros do rei, que foi obrigado a oferecer a própria filha, chamada Sherazade, para aquele matadouro real. Mas Sherazade era uma mulher de muita astúcia. Então, naquela noite de núpcias, ela teve a ideia de começar a contar uma história para o soberano. Só que ela resolveu interromper bem no momento mais emocionante da narrativa. Aí, louco de curiosidade, o rei Shahryar se viu num dilema. Se ele mandasse matar aquela moça, ele nunca iria saber o final da história. Aí, muito conflituoso com ele mesmo, ele resolveu adiar a execução para o dia seguinte. Mas na noite seguinte, Sherazade fez a mesma coisa. Ela continuou a história do ponto anterior e interrompeu mais uma vez no momento de grande expectativa, adiando a morte dela para o dia seguinte, e os dias foram se seguindo história após história, noite após noite, até se completarem 1001 noites. E a sábia Sherazade conseguiu curar o coração do sofrido e sensível rei, e eles viveram felizes para o resto da vida. Essa é a premissa do livro das Mil e Uma Noites, uma história que já poderia contar tranquilamente como mais uma das narrativas de amor, astúcia, ódio e morte, que formam essa coletânea que é tão famosa no mundo todo. Partindo do pressuposto que Shahryar e a princesa Sherazade não são pessoas de verdade, eles também são personagens fictícios do livro. E então surgem as perguntas inevitáveis. Quem escreveu o livro das Mil e Uma Noites? Quando esse livro foi publicado? Em que país ele foi escrito? Olha, eu sinto muito desapontar vocês, mas essas perguntas são impossíveis de responder. A maioria dos historiadores concorda que o livro das Mil e Uma Noites é uma obra coletiva, ou seja, foi escrita por muitas mãos, de pessoas anônimas, mais ou menos há mais de 800 anos atrás. São histórias que eram contadas de pai para filho, de tios para sobrinhos, provenientes de vários reinos que existiam no Oriente Médio durante a Idade Média. Elas eram histórias que tinham muitas versões diferentes, dependendo da cidade de onde eram contadas. E até que alguém, que jamais saberemos quem, teve a ideia de reunir todas essas histórias de várias tradições diferentes em um livro só, costurando tudo. Quem escreveu o livro das Mil e Uma Noites foi um povo inteiro, o povo medieval árabe. Parando para pensar em alguns aspectos, não era muito diferente de nós brasileiros. Há muitos séculos que nós, brasileiros, temos em nossa cultura a tradição de festejar fantasias de luxo, sensualidade, loucura e riqueza.
Pois bem, você sabe do que eu estou falando, é do nosso carnaval. E é claro, olha só, nas palavras de Joãozinho 30, olha o que ele diz a respeito do nosso carnaval. Ele está falando desta festa, mas poderia tranquilamente falar sobre o livro das Mil e Uma Noites. Joãozinho 30 disse: quem vive no aperto, recebendo a bronca do patrão, comendo em marmita fria, vestindo a roupa surrada, logicamente tem a necessidade de 1 minuto de sua vida, uma vez por ano, de se despojar de todas as aperturas e obrigações e brincar um pouco. Ir para o fantástico, partir para a beleza, partir para a emoção, e é uma necessidade visceral de todo ser humano. Pois bem, olha só, dentro das palavras de Joãozinho 30, é forte a fantasia, a imaginação e as necessidades viscerais de todo ser humano. O povo que criou as histórias das Mil e Uma Noites também tinha essa necessidade. Era provavelmente um povo que sofria com fome, com sede e miséria, mas se encontrava num momento de libertação quando contavam uns para os outros essas histórias cheias de beleza, amor, criatividade, aventura e emoção. Foi um francês chamado Anthony Galon que teve um dos primeiros contatos com esta obra. Ele foi provavelmente o primeiro ocidental que teve contato com o livro das Mil e Uma Noites. Uma viagem que ele fez para a Síria, ele teve ideia de trazer para a Europa e traduzi-lo para o francês. E isso foi no ano de 1706. E o livro foi um enorme sucesso na França. Depois disso, vieram muitas outras traduções. Algumas mais, outras menos puritanas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os contos originais são ricos em cenas de sexo e de extrema violência. Até que um professor da USP, chamado Mamed Mustafa Jarrouk, fez em 2005 a primeira tradução direta do árabe para o português. Ele lançou em vários volumes do livro das Mil e Uma Noites. Ele consultou diversas fontes diferentes, diretamente da língua árabe. Essa edição do professor Mamed é muito acadêmica e ela exige uma leitura muito concentrada, muito atenta. Até mesmo porque o texto veio direto do árabe, então ele tem expressões que para nós soam um pouco estranhas. Mas é uma obra brilhante e feita com um trabalho esplêndido. Aqui a obra, o volume 1. E tenho mais 3 aqui. Existem editoras, como a Paulus, por exemplo, em que a obra é realmente muito legal. Tem 27 dos melhores contos mais conhecidos por nós, que a gente sempre ouve falar, como As Viagens de Simba, tem também Ali Babá e os 40 Ladrões, A Incrível História de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Enfim, é um trabalho realmente primoroso. E além de se divertir com as histórias, eu acho que você também vai se surpreender. Você vai se surpreender com a força das personagens femininas. Muitas vezes as mulheres são mais espertas e corajosas do que os homens. O próprio conto de Ali Babá e os 40 Ladrões, o grande herói, não é o Ali Babá. É uma criada que trabalha na casa do Ali Babá. Uma moça chamada Morgiana, que é durona, a menina é inteligentíssima e sangue frio. E ela acaba com todo mundo. E mesmo quando a gente para pensar, a própria Sherazade é uma personagem mulher muito legal e interessante, porque ela consegue derrotar a tirania de um rei, não apenas pela sua beleza, até porque as outras noivas assassinadas também eram muito bonitas, mas Sherazade era muito inteligente e criativa, e assim ela consegue derrotar a tirania daquele rei, tirania e toda a pressão. E por outro lado, também não se pode generalizar os contos das Mil e Uma Noites, como se eles fossem uniformes. Como eles têm várias origens diferentes, eles são muito heterogêneos. Então, muitas vezes os protagonistas são mulheres, outras homens. Muitas vezes são pessoas do povo, gente simples,
Outras são reis e príncipe. Às vezes também podemos encontrar criaturas sobrenaturais, como o gênio, por exemplo, não é verdade? Demônios e feiticeiros. Às vezes o inimigo citado é o vizinho de porta e existem intrigas políticas, mas todas elas têm uma sabedoria para passar. Todos os contos das Mil e Uma Noites têm histórias de coragem. Todas elas ensinam que o nosso maior tesouro na realidade não são as pedras preciosas ou os palácios. O nosso maior bem e mais precioso de todos é a nossa criatividade e a nossa inteligência.